Olá, estamos então na unidade 4. Essa unidade 4 é a última unidade, então, da nossa disciplina de Educação Especial e ela trata basicamente de duas questões bem importantes, dois conceitos chaves que vocês deverão ficar atentos. Um conceito é o conceito que diz respeito à acessibilidade. O outro conceito está voltado às tecnologias assistivas. E quando pensamos em acessibilidade e tecnologias assistivas, nesta unidade estaremos pensando como que estas questões estão voltadas, então, para os alunos que são público-alvo da educação especial. Então, lembrando a vocês, está voltado para as pessoas com deficiência, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência sensorial, pensando então a questão de cegos, surdos cegos, e também o transtorno do espectro autista e as altas habilidades. Então, nesse sentido, essa unidade, ela tem como grande objetivo pensarmos e reconhecermos as tecnologias de informação e de comunicação digital que são voltadas para esses sujeitos. Da mesma forma, tentarmos identificar quais são os recursos, quais são os serviços e que metodologias nós podemos utilizar. Então, a partir do que temos proporcionado hoje, por todas as questões tecnológicas que se apresentam. Eu diria para vocês que nesse sentido nós temos algumas questões bem importantes e bem interessantes, porque são inúmeras as tecnologias hoje existentes para as adaptações de todos os tipos de deficiência. Se a gente for pensar em termos de surdez, hoje nós conseguimos dispositivos, software, inclusive vários dispositivos que possam fazer a própria tradução da língua de sinais para a língua portuguesa e vice-versa. Mas principalmente é importante nós pensarmos sobre o que as tecnologias representam enquanto ferramentas. Então vocês vão ser apresentados a uma grande pesquisadora dessa área, que é a Rita Berge. A Rita, ela tem trabalhado muito na questão das tecnologias assistivas, como ela é fisioterapeuta de formação, ela tem pensado muito na questão da habilidade funcional desse sujeito. Como eu disse para vocês, independente de qualquer deficiência que esse sujeito venha a ter. Então, a gente vai pensar em termos do auxílio de vida diária, a questão da comunicação aumentativa e alternativa, recursos de acessibilidade para os computadores, que é algo bem importante hoje, é uma grande forma de comunicação. Pensar nos projetos arquitetônicos para acessibilidade, também a questão de órteses, de próteses, adequação para postura, auxílio à mobilidade, enfim. Podemos pensar nesta amplitude e também a gente pode pensar a partir da própria ludicidade. O que podemos pensar em termos de adaptação para que esses brinquedos sejam acessíveis, para que as roupas possam ser adaptadas, os computadores, enfim, todos os recursos que a gente possa pensar em termos de possibilidades de adaptação para esses sujeitos. Então, temos esse conceito, tecnologias assistivas, para poder entender e compreender qual é a dimensão e o que ele realmente significa. E a partir dele, então, pensarmos algumas alternativas tecnológicas, que foram criadas para auxiliar, então, o acesso, como disse para vocês, a acessibilidade em todas as suas dimensões, em todos os seus eixos, para facilitar e colaborar com a questão da inclusão. Então, vocês vão encontrar inúmeros links que vão apresentar para vocês alguns casos, algumas situações bem-sucedidas, mas que vão fazer vocês terem conhecimento do que nós temos hoje em relação a isso. Outro detalhe bem importante que eu gostaria de dizer a vocês, como é uma unidade de fechamento, enquanto atividade prática, vocês vão utilizar o mesmo estudo de caso, o mesmo estudo de situação que vocês fizeram na unidade 3, onde era para vocês escolherem um tipo de deficiência e aprofundar teoricamente. Agora vocês vão utilizar o mesmo caso, a mesma situação e vão pensar então os processos de acessibilidade para esse sujeito mediante as tecnologias assistivas. Então, um exemplo.
quem pegou a questão da surdez, né? Pessoas com surdez. Então, nesta unidade, eu quero que vocês façam um estudo para ver o que há disponível para que a pessoa surda possa, então, se comunicar, para que ela possa aprender, para que ela possa ter acesso, né, a todos os bens de consumo, enfim, que a gente tem na nossa sociedade, para que ele possa ter sucesso na aprendizagem a partir das tecnologias assistivas. A tarefa é super fácil, mas ela está associada, então, à tarefa que vocês desenvolveram na unidade 3, certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição.